Tchau! Olá, galerinha do YouTube. O nosso encontro de hoje vai falar um pouquinho sobre um movimento específico, que é um movimento de uma partícula com velocidade constante, que é o que a gente chama de movimento uniforme. Esse movimento uniforme tem por característica a partícula percorrer sempre a mesma distância para um mesmo intervalo de tempo. Então eu tenho aqui representado uma trajetória orientada, onde iniciou no 0, depois 10, 20, 30, 40. Então posição 0, 10, 20, 30 e 40. A partícula vai iniciar o movimento na posição 0. Então na posição 0 a partícula começa a mover. E depois de 10 segundos a partícula está na posição 10, depois de 10 segundos ela está na posição 20, depois de mais 10 segundos na posição 30 e depois de mais 10 segundos na posição 40. Aqui a gente consegue comprovar o que eu disse antes, a partícula percorrendo sempre distâncias iguais em intervalos de tempo também iguais. A partícula percorre sempre 10 metros para um mesmo intervalo de tempo, que foi o intervalo de tempo também de 10 segundos. Então a partícula percorre sempre 10 segundos, ou seja, a partícula demora sempre 10 segundos para estar percorrendo a distância de 10 metros. Então, essa é a característica do movimento uniforme. É um movimento em que a partícula vai andar sempre o mesmo tanto, no mesmo intervalo de tempo, percorre sempre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Posso simplificar essa característica afirmando que, para esse movimento, a velocidade ela é sempre constante, então a velocidade desse objeto não vai mudar e ela ainda é diferente de zero. Então, é uma velocidade constante diferente de zero, podendo assumir valores positivos e valores negativos. Além dessa velocidade ser constante e diferente de zero, ela tem uma outra característica, que é a aceleração desse objeto também ser nula. A aceleração é o fator responsável por uma variação na velocidade, que a gente chama de ΔV, que é a velocidade final menos a inicial. Como essa aceleração é nula, eu não tenho uma variação de velocidade. Eu não tenho variação de velocidade porque a minha velocidade final vai ser sempre igual à velocidade inicial, caracterizando assim o nosso movimento dito como movimento uniforme. Um movimento onde a partícula vai ter uma velocidade sempre constante e diferente de zero. Bom, quando eu disse para vocês que essa velocidade pode assumir valores positivos ou negativos, eu posso caracterizar esse movimento de duas maneiras. Quando a partícula está com um movimento que a velocidade é maior que zero, ela vai receber um nome, um título, uma classificação bem especial, que é movimento progressivo. O que é o movimento progressivo? O movimento progressivo é o movimento de uma partícula, então eu tenho aqui a minha partícula A, onde ela está movendo, ela está caminhando sempre para o sentido orientado da trajetória. O sentido orientado da trajetória é esse sentido, sentido positivo. Então, o movimento progressivo é quando a partícula está caminhando no sentido orientado da trajetória. A outra característica é quando essa velocidade for menor do que zero. Quando essa velocidade é menor do que zero, esse movimento ele é chamado de movimento retrógrado. Não é regressivo, hein? É um movimento retrógrado. Movimento retrógrado é quando eu tenho uma partícula, considerando a minha trajetória orientada, e essa partícula se move na orientação contrária à orientação da trajetória, caracterizada por uma velocidade negativa. Quer dizer que a posição dessa partícula ao passar do tempo, ela vai sempre diminuindo. Vamos melhorar essa ideia de posição aumentando e posição diminuindo.
Se eu considero aonde o A está sendo a origem dos espaços, a origem da minha trajetória orientada, perceba que no movimento progressivo, que é o movimento que eu disse para vocês, que a partícula aumenta a posição a cada instante, o A cada instante vai estar ocupando sempre uma posição cada vez de um valor maior. Enquanto o B, que é um movimento retrógrado, ele vai estar ocupando sempre uma posição menor que a posição anterior que ele se encontrava. Simples. O A, o objeto está no sentido da trajetória, né, movimento progressivo, e na situação do móvel B, o móvel está sempre na orientação, caminhando no sentido contrário à orientação da trajetória. Essa é a definição de progressivo e retrógrado. Ótimo. E agora? Ficou bem definido e eu preciso agora calcular a velocidade com que esses objetos estão se movendo. Qual que é o valor dessa velocidade? Como que eu calculo essa velocidade? Bem tranquilo também. Velocidade, nós sabemos que é a distância que esse objeto percorre pelo intervalo de tempo que ele demorou para percorrer. Delta S nada mais é do que a posição final menos a posição inicial, e delta T o instante final menos o instante inicial. Então, o método para estar calculando o valor da velocidade do objeto, basta você pegar o valor da distância que ele caminha e dividir essa distância pelo tempo que ele demorou para estar percorrendo essa determinada distância. Velocidade é, então, distância sobre tempo. Nós sabemos que nós temos um sistema chamado Sistema Internacional de Unidade, que é o que rege as nossas unidades. Para esse SI, Sistema Internacional de Unidades, qual que é a unidade da nossa grandeza velocidade? Velocidade é a razão entre distância e tempo. Distância no SI é medida em metros e tempo é medido em segundos. Então, no SI, a unidade de velocidade nada mais é que metros por segundo.